Olá, jovens! Estamos no Brasil! Estamos no Brasil, mandando sempre aquele gostoso. Beijos de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira. A absolutamente todos vocês que estão vendo agora, no exato momento em que esse react está sendo gravado, ou que porventura estão vendo o corte a posteriori. Hoje nós temos aqui nosso querido Helder Madonado, que está junto comigo no Guinness Book, brigando para ganhar a categoria O Maior Anão do Mundo, tá? A votação final será entre eu e o Helder, e obviamente podemos ver que o Helder está com a camisa do tamanho correto, que é 3 tamanhos a menos, para mostrar seus lindos musque. E os meninos dos galões verdes trazem o corte Esquerda Aprende a Aloprar. E o verbo aloprar, eu me sinto muito feliz com ele, porque ele mostra que eu e o Helder temos a exata mesma idade e obriga gado a defender direitos humanos e censura. Cara, dada as últimas semanas que a gente teve, isso literalmente pode estar falando de 15 coisas diferentes, tá? 15 coisas diferentes. O que foi, amor? Não, deixa eu gritar pelo menos. Oi? Reclamando. Tem, gente, eu falei pra você deixar aí, gente. Desculpa, eu tava com fone de ouvido, o quê? Enfim, né, passamos por dia de expurgo total e eu não tenho a menor ideia do que ele tá falando, mas eu tenho suspeitas. Eu não tenho provas, mas eu tenho um PowerPoint com um nome no meio e muitas setas. Então, enquanto um burro fala, o outro baixa a orelha e eu vou ver o que o menino Helder está falando. Diagramados, é interessante. Opa, não, tinha 3 segundos já, eu não quero perder nem um segundo desse homem. Fala, seus mal diagramados. É interessante notar como a direita brasileira, após a derrota nas últimas eleições, se tornou profundamente humanista. Quem vestia a camiseta do Ustra ou comprava taco de beisebol com a inscrição Direitos Humanos, agora pensa em recorrer até mesmo para tribunais globalistas na defesa dos, vejam bem, direitos humanos do Bolsonaro e do Charlie Kirk. Essa virada. E por que não da Carla Zambelli, né? Que foi quem eu achei que ele ia estar falando por causa do povo querendo recorrer para a Corte Interamericana de San José. Gente, assim, vou me permitir fazer uma breve digressão aqui. Por quê, tá? Cara, é impressionante como esta galera da direita que criou a fake news, uma das fake news mais antigas que a gente tem, que é o decálogo do Lenin, que nunca existiu além da mente dos biruleibos que o criaram, adora aplicá-lo, saca? Os caras ficam o tempo inteiro falando, é a esquerda, é mimimi, é não sei o que, não sei o que. Eu nunca vi um povo tão chorão, saca, velho? É o povo mais chorão do mundo, velho. Que moçadinha covarde e chorona. É o rolê mais Bezerra da Silva de todos os tempos. Saca? Você com a arma na mão e um bicho feroz. É impressionante, velho. Não falha uma vez. Não falha. Foda-se, saca? Foda-se a lógica. Foda-se o que os próprios caras falaram 2 segundos antes, né? Os caras não aguentam 5 minutos no play. Obrigado, Amanda. Resumiu o vídeo, tá? O vídeo inteiro podia ser: os caras não aguentam 5 minutos no play. Saca? Não aguenta o escorregador, não desce para o jotalhão. É isso, saca? Não podia estar mais correto. Não surpreende, na verdade. E a chave está em um dos bordões mais repetidos por eles: direitos humanos para humanos, direitos. A direita é incapaz de entender leis gerais, abstratas e universais. A mente... Meu irmão, ele não tá errado nisso aqui não, tá? Uma vez eu vi um estudo que vai mostrando que quanto mais empático, de forma menos correlacional a pessoa consegue ser, quantos mais círculos de empatia ela consegue ter, mais facilidade ela tem para conceitos abstratos, e normalmente essas pessoas têm uma tendência no espectro político. Vamos explicar isso aqui melhor. Eu vi um como assim, não sei se o como assim é para isso.
Vamos explicar isso melhor. Você gosta do seu pai e da sua mamãe? Gosto. Beleza. Círculo 1, família. Além do seu papai e da sua mamãe, você gosta dos seus amiguinhos? Sim. Ciclo 2, amiguinhos. E aí você vai expandindo até chegar no ponto de você chegar e falar assim, você acha que outro ser humano é humano igual você? E aí, meu amigo, por incrível que esse tipo de coisa, né, que deveria ser básica, não é? O cara vai falar assim, como assim? Você acha que o cara da outra nação gosta, tem o mesmo direito de você? Como assim? Você acha que o cara de outra etnia tem o mesmo direito de você? Não. Como assim? É isso, tá? É isso, meu irmão. Não passa, às vezes, do segundo. Do direitista é tribal e só consegue processar aquilo que ele já conhece previamente, de preferência algo que lhe foi ensinado ainda na infância. Sua aversão ao diverso, ao plural, ao inesperado é uma patologia mental que impossibilita a tolerância real diante daquilo que não seja idêntico a eles mesmos. Olha isso, né? Nós estamos aqui na mesma página, né? Mais uma vez o dom de Apolo funciona. Aqui também a gente tem uma segunda coisa, que é maniqueísmo. Vocês sabem o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é uma religião que existiu durante o mesmo período em que existiu Santo Agostinho de Hipona, que inclusive foi maniqueu, e que se converte ao cristianismo depois do seu debate público em Milão com Santo Ambrósio, se eu não me engano. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é a religião do Magalzão Show. Se algum de vocês for velho da internet, vocês vão lembrar do Magalzão Show, que aparecia, né, os gatinhos miau, 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 miau. Tinha um quadro do Magalzão Show, um deles, que por sinal nós escrevemos junto, e ele fala assim, não, pra mim, quem gosta de batata é batata, quem gosta de cavalo é cavalo. De uma forma muito bizarra e chucra, né, e levando o castiga-te ridendo mores às suas últimas consequências. O que a gente tá criticando com esse quadro aqui? Exatamente uma visão maniqueísta das coisas, uma visão dualista. Tem o bem e tem o mal, tem o eu e tem o anti-eu, tem o branco e tem o escuro. Não tem nada no meio, não tem nada no meio. Esse é um pensamento típico da infância. Esse é um pensamento típico de alguém que não consegue complexificar qualquer coisa, tá? E isso é muito comum nesta direita, principalmente, né, nesta extrema direita, porque até o liberal limpinho vai além, saca? Quando a gente fala, por exemplo, do Karl Popper, fala de paradoxo da tolerância, isso aqui não é marxismo, isso aqui não é nada disso, meu irmão. Isso aqui é um liberal falando assim, olha, se pá, a gente apertou o botão de emergência com força demais, saiu barata e ratazana demais do esgoto. Capazes de tolerância ou compreensão de ideias abstratas. Para eles, a sociedade é apenas um entulho de indivíduos em luta por recursos escassos e pela bênção de Deus. Mas mais um ponto aqui. Olha só como é que o bagulho é muito mais filosófico e muito mais profundo do que às vezes a gente pensa. Para eles, a sociedade é um entulho de indivíduos brigando entre si. Meu irmão, essa é a ideologia funcionando no talo. Já falamos isso aqui 7.000 vezes, vamos falar isso 12.000 vezes. Inclusive, eu tô com a camisa do Sankara, para me lembrar de falar a mesma coisa 12.000 vezes sorrindo. Cara, venhamos e convenhamos aqui. O que é a desgraça da individualidade burguesa? É isso. É a negação do ser humano enquanto ser social. Você conhece algum estudo de antropologia, de arqueologia, onde eles chegaram num lugar e descobriram que cada um vivia numa caverna, separado do outro, como mônadas, em briga com as outras pessoas das outras cavernas? Não. Antes, pelo contrário, quando a gente pega a última vez que a gente teve 2 hominídeos de verdade, 2 raças humanas de verdade, que foi a nossa e os neandertais eram mais fortes do que a gente, os neandertais eram fisicamente melhor adaptados do que a gente, e os neandertais tinham mais capacidade crânioencefálica do que a gente. Perderam. Por que eles perderam? Porque o hominídeo que prevaleceu por ser um ser social.
prevaleceu por trabalhar em grupo. E tinha que trabalhar em grupo porque ele estava diante de uma natureza que, se ele não trabalhasse em grupo, ele seria extirpado dessa terra. O ser humano é um ser social. Aí a gente pega isso e joga no lixo. E fala, não. Esquece esse negócio de ser humano ser social. É cada um por si, todos contra todos. O que isso causa? Várias merdas. Várias merdas. Uma das merdas que isso causa é exatamente esta incapacidade empática de se compreender num grupo. De entender, como disse Dona Krupskaya, que o indivíduo floresce quando o individualismo morre. Antes, pelo contrário, nós temos uma sociedade brutalmente individual, brutalmente individualista. E isso faz com que as pessoas vejam falhas que são falhas do tecido social como falhas próprias. Coisa mais comum que tem quando você trabalha com deportado, quando você trabalha com um migrante que volta para o seu país, é o cara virar e falar assim, porra, fui pra lá, trabalhei pra caralho, não consegui juntar nada, voltei sem um pé na frente e outro atrás, eu falhei. O cara não consegue se aperceber. Ele vai para uma sociedade cingida pelo racismo, cingida pelo colonialismo, aonde ele vai ser cidadão de segunda classe, aonde ele não vai ter direito nenhum garantido, aonde ele vai ter que trabalhar 3, 4 vezes mais do que qualquer outra pessoa ali está trabalhando para ganhar 5, 6 vezes menos e gastar 3, 4 vezes mais. Vai juntar dinheiro? Não vai, gente. Vai dar certo? Não vai. Só que perceber-se disso é um processo. Processo esse que é dificultado todas as vezes possíveis e imagináveis precisamente pela ideologia que venceu. Por quê? Porque sendo uma sociedade de classe, ela precisa de manter a estratificação. Se a classe que está na base da pirâmide se apercebe de que ela não precisa de estar na base da pirâmide, de que estar na base da pirâmide não é uma condição natural, que isso não caiu de uma árvore, que essa sociedade é um construto histórico. Aí o Kisuko talvez ferva de outra forma. Do que combater o marxismo revolucionário, para eles o grande problema é o pluralismo formal do estado de bem-estar social do pós-guerra. Essa concepção de uma sociedade... Pluralismo formal do estado de bem-estar social do pós-guerra. Vamos lá. Pluralismo, nós sabemos o que é. Por que ele é formal? Porque ele existe muito mais enquanto forma jurídica, forma social, do que na materialidade prática. Estado de bem-estar social do pós-Segunda Guerra. Por que tem a necessidade de ter um estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra? Porque tem um perigo vermelho do outro lado. Não é que um belo dia a democracia burguesa falou assim, nossa, quero muito que a partir de agora, em vez de migalhas, caiam croissants, pedaço de brioche, um pãozinho da mesa do banquete. Não, é porque tinha um inimigo do lado que estava mostrando que um outro mundo não apenas é possível, como pode ser construído hoje. Aí, meu irmão, para não perder os dedinhos, porque já perdeu os anel, entrega a mão, entrega o cu, entrega qualquer coisa. Durou até quando? Durou até este outro ente não se tornar mais uma ameaça. Percebe? Aí vem o cara e fala assim, ai, João, mas hoje em dia, no norte da Europa, aí você tem que falar para ele, meu filho, uma coisa é quando você visita a Noruega. Uma segunda coisa é quando a Noruega visita você. Existe uma divisão internacional do trabalho que propicia para uma sociedade minúscula uma manutenção de um bem-estar social ainda hoje em cima da exploração que normalmente esta mesma sociedade está fazendo alhures, está fazendo lá de fora, tá? Segredo aqui, vai ser nosso. Sociedade plural, baseada em uma lei universal independente de raça, gênero, classe e religião, é detestável para eles. Não existe isso de todos iguais perante a lei. Isso vai depender do seu CEP, cor de pele, genitália e religião.
Para eles, só se julgam pessoas e não crimes. Por isso, até podem existir direitos humanos, mas apenas para alguns que eles consideram de fato humanos. Para todo o resto, esses direitos não passam de esterco para a vagabundagem. Não é mesmo, E assim, né, infelizmente a gente não pode falar que de esterco esse homem entenda, porque ele não produz. O esterco que ele produz sai da sua boca, assim como o vômito em jato, né? E bicho, assim, na moral, cara, é foda, porque assim, os caras dão... Quando você, né, quando se é burro, tudo é possível, saca? Quando se é idiota, absolutamente tudo é possível. O céu é o limite. Essa que é a real, tá? Nós, que trabalhamos dentro da materialidade da prática, nós não temos esse direito. Eu não posso um dia falar uma coisa, no outro dia de manhã falar uma coisa completamente diferente, num terceiro dia falar uma outra. Não dá. Não dá. Por quê? Porque eu vou ser cobrado. Porque a galera vai virar e falar assim, porra, João, decide aí, filha da puta. Os caras podem. E eles fazem. E as pessoas que estão ali se retroalimentando, né, do esgoto da ideologia, né, para fazer um Zizek vagabundo aqui, estão ali. Lavagem tem que ser perene. Não tem que ser boa, não. Jair? Vivemos aquilo que a socióloga Lisbeth von Zunen denomina de epistemologia. Usuários das redes sociais acreditam ter pesquisado livremente conteúdos que apenas reforçam o viés de confirmação do seu próprio ecossistema mental e social, o que só reforça como a mente dos direitistas é provinciana, o que explica não só o antipunitivismo caridoso e oportunista deles com relação... Eu vou parar aqui um pouco, porque minha internet piscou aqui e deu uma caída. Se pá, deve ter caído para vocês, tá? Vou só perguntar aqui para vocês, rapidinho. Caiu, gente? Caiu para vocês? Se tiver caído para vocês, vai ter voltado agora. Eu parei um pouco, tá? Vamos ver se volta. Vou voltar 10 segundinhos aqui. Caiu. Agora o pessoal tá falando. Fica tranquilo que vai voltar. Voltou, fica tranquilo. Voltou. Eu parei, eu nem fui além, tá? Tá tranquilo. Voltou. Isso. Vou voltar aqui. Vou voltar 20 segundos e vou deixar o homem falar de novo. Vocês ouvirem. Tá indo e voltando, tio. Aqui pra mim eu tô gravando em direto. Se continuar indo e voltando demais, eu vou continuar fazendo conteúdo e aí é a vida. Pesquisado livremente conteúdos que apenas reforçam o viés de confirmação do seu próprio ecossistema mental e social, o que só reforça como a mente dos direitistas é provinciana, o que explica não só o antipunitivismo caridoso e oportunista deles com relação aos baderneiros do 8 de janeiro, mas antipunitivismo que não é antipunitivismo, tá? E assim, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não sou antipunitivista. Eu sou um adepto da criminologia crítica. Inclusive, a gente tem um drive de criminologia crítica que a gente fez uma live de criminologia crítica com o Silvano, que foi muito boa aqui no canal. Se você não viu, veja a live de criminologia crítica que a gente fez com o Silvano, tá? O que não pode é o bagulho apontar pra onde a pica tá apontando na hora. E é isso que acontece, né? Ver uma criança amarrada num poste sendo chicoteada. Ah, pode. Aí o vagabundo de plantão pra quem a galera torce faz um crime. Aí já não é mais bandido bom, é bandido morto, entende? Como é que funciona? Como que é o rolê da galerinha? É isso. Vai indo ao sabor do vento. Todo o debate atual sobre liberdade de expressão. Não é esquisito que logo os defensores da liberdade de expressão absoluta ataquem Oruan e outros funkeiros, mas defendam com unhas e dentes Léo Lins fazendo piada com pedofilia e câncer. Inclusive, só para ver como que funciona, essa defesa total e restrita, absoluta, de uma liberdade de expressão supostamente sem fim, foi defendida por algum desses supostos defensores. Nesses casos, que agora eles estão chorando, não foi, tá?
Não foi. O humanismo seletivo me lembra o estranho fenômeno dos voluntários brasileiros na guerra da Ucrânia. Já se perguntaram por qual razão logo essa guerra contou com a bravura de tantos brasileirinhos? Aí, gente, é o viking de Taubaté, é o facho de Tubarão, né? Vou contar um único caso para vocês verem a inteligência sem fim desta moçada. Né? A primeira coisa que eu acho que a gente devia, eu queria muito, saca, ter a oportunidade de poder, né, ter mais chance de chegar em certo tipo de pessoa pra ver se a gente conseguir educar, mas tem uns que já estão perdidos mesmo, pra perguntar pro cara, você já leu de fato, esta ideologia que você diz defender? Porque eu tenho um segredo pra te contar, que é: você nasceu na América Latina. Nós estamos, gente, lá no topo da lista, tá? Depois do judeu, do cigano, do comunista, do eslavo, do homossexual, da população LGBTQIAP+, e das pessoas com deficiência, vem os latinos. Nós estamos aqui, cara. Estamos aqui, tá? Estamos aqui. É a famosa história dos nazistas da Colômbia indo para a Alemanha apanhar dos nazistas da Alemanha. Voltando ao caso que eu queria contar para vocês, Dona Ucrânia saiu fazendo tentativa de pegar gente em tudo quanto é lugar deste planeta. Por que que Dona Ucrânia saiu fazendo isso em todos os lugares deste planeta? E caiu de novo. Deixa eu esperar um pouquinho aqui para ver se volta. Hoje tá difícil. Ok, voltou de novo, tinha caído, tinha voltado, vocês vão falar que caiu, vocês vão falar que não caiu, pra gente caiu, pra outros não caiu, pra mim caiu no OBS, então eu parei, tá? Voltando porque agora voltou aqui pra mim. Dona Ucrânia saiu pelo mundo inteiro fazendo recrutamento de qualquer um que aceite lutar do lado de um cara coberto de suásticas e conseguiu gente do mundo inteiro. Algumas dessas pessoas, várias delas inclusive, eram brasileiros. E aí eles vão para lá para fazer um treinamento de 6 semanas para entrar numa guerra. Eu acho que eu não preciso te contar aqui para vocês que pessoas sem nenhum tipo de treinamento, que não falam nenhuma das 2 línguas do campo de batalha, que não conhecem a geografia, que não estão habituadas ao clima, que não sabem operar nada, não conseguem ser treinadas em 6 semanas. Vende-se a ideia que vai ser top, você vai operar drone, você vai ganhar dinheiro pra caralho. Chega lá na real e o que acontece? Primeiro foram libertados todos os prisioneiros, depois foram conscritos os adultos, agora não tem ninguém, tá pegando bucha de canhão do lado de fora. Obrigada, Ana Luísa, isso é bucha de canhão. Exatamente. Esses caras vão pra frente sem preparo nenhum. E aí, na hora que eles levarem um tiro ou eles levarem uma explosão de drone, os ucranianos que estão atrás vão falar: é dali que eles estão atirando. É isso que acontece, tá? É literalmente isso que acontece. Só que o BR falou assim: não, eu vou ir além. Qual que é o problema aqui? O problema aqui, gente, é a escala Barbie. O cara acha que na escala Barbie ele tá aqui do lado do Klaus Barbie. Só que na real ele tá aqui trabalhando na fábrica da Mattel para construir a boneca Barbie. Esse que é o problema. O problema é a escala Barbie. O cara acha que é o novo Klaus Barbie, ele mal seria contratado na fábrica da Mattel. Aí vai os burros todo pra lá e mete uma foto no Instagram com geolocalização de onde eles estavam sendo treinados. Bicho, literalmente, 5 minutos depois tá chegando o drone explodindo o lugar e matando 100 e tantos. Aí, nessa hora, cara, tem umas horas que você fala assim: cara, o relógio que tá quebrado, ele funciona 2 vezes por dia. O Konrad Adenauer, que foi chanceler da Alemanha depois do nazismo, ele tinha uma frase que é muito boa, apesar dele ser um liberal safado. Qual era? A inteligência humana possui limites, a estupidez não. Cara, assim, sinceramente, quem matou estas pessoas? O drone russo ou Darwin? Saca? É difícil, velho. E aí, bicho, você pensa, qual que era o preparo de alguém que foi recrutado na praia
e que chega lá e tira uma foto com geolocalização, saca? Só que aí, tanto a Ucrânia está disposta a lutar até o último bucha de canhão que veio do exterior, como a OTAN está disposta a lutar até o último ucraniano morrer. Essa que é a real. Não existia nenhuma guerra antes. Só em 2024 tivemos mais de 60 conflitos armados no planeta e espalhados em 36 países. Mas o Adalberto Pitoco, morador de Nova Aliança do Ivaí, no Paraná, que serviu no Exército em 2002 e tentou entrar na PM do Paraná 5 vezes, escolheu logo uma guerra na Ucrânia. Se o cara... A capacidade do Helder resumir o que eu passei 10 minutos falando em 30 segundos é constrangedora pra mim, né? quer viver as emoções de um conflito bélico para além dos videogames, por que então não tentou a Legião Estrangeira? Qualquer pessoa pode se alistar, independente da nacionalidade, desde que tenha entre 17 e 40 anos. Não precisa nem falar francês, que é ensinado durante o treinamento. E depois ainda ganha a nacionalidade, olha que beleza. Contrato de 5 anos e soldo inicial de 1.200 euros. Melhor que montar lojinha de capa de celular em Capinópolis, Minas Gerais ou Brejolândia, na Bahia, convenhamos. E se bobear, é até mais seguro. Acha pouco que se ganha na Legião Estrangeira? Então tenta ser mercenário para uma empresa privada estilo Constellis, a antiga Blackwater. Você será a segurança pessoal da elite militar e política americana em zonas de guerra, embolsando até $100 mil por ano, fora as diárias de $100 para gastos pessoais durante o serviço. E aí, olha que coisa engraçada, né? É barato demais esse salário, cara. Sabe por quê? Porque você não tem que pagar. Você entende? Que qualquer salário é barato se ele não é pago. Bicho, assim, de coraçãozinho, cara, o cara que quer ganhar um dinheiro colocando a vida dele em risco, né, vai pescar no Alasca. Os caras aceitam qualquer um, sem experiência. Quem não tem experiência, obviamente, recebe menos. Você não quer passar perrengue e ganhar um salário, você tem menos chance de morrer. Vai ser tão horrível quanto. Talvez seu treinamento seja um pouquinho melhor do que o treinamento que você vai receber nesses lugares. Saca? É isso, velho. Mas com base no perfil dos brasileirinhos que viraram notícia na guerra da Ucrânia, que suspeitos sejam todos minions e, portanto, gente idiotizada pelas redes sociais, acredito que, para além do desejo de viver uma guerra, ou até mesmo a vontade de virar Uber bélico, dois são os motivos que explicam esse amor seletivo pela Ucrânia: anticomunismo e racismo. Na cabeça de... Nossa, bicho, cara, não tem o que falar. É ver batendo palma. Finalmente eu vou poder virar o Cazé e falar assim: lá ele, que é isso? Só me falta ser simpático. Só me falta ser legal, saca? Não tenho o que comentar aqui, velho. Não tenho o que comentar aqui, cara. Meu irmão, Frente Polisário. Alguém anima. Pô, não quer uma guerra? Deserto. Ó, deserto. Os marroquenses. Os marroquinos tudo. Tacando bomba o caralho a 4. Você vai estar lá no deserto trocando tiro. Vai? Não vai. O Congo tá sendo desestabilizado de novo. Vai alguém? Não vai, né? Mas aí o cara acha que ele, né, está pronto para o Valhalla e para Odin. Muitos desses caras, eles iam lutar contra as tropas da KGB e ainda poderiam voltar com uma galeguinha ucraniana. Não duvidem disso, é sério. Esse grau de delírio só é possível nesse universo paralelo direitista, no qual as palavras só servem para causar emoções sem nenhum tipo de conteúdo real. Por isso... Mas que isso, Helder, você tá sendo muito maldoso. A Ucrânia fez vídeos ótimos de soldados usando sombreiros para chamar o pessoal da América Latina, né? Então, porra. A ladainha atual de que o discurso deles são só palavras, tem um contexto, é só um tiozão falando groselha, vive se repetindo. Só que enquanto uma letra do Oruan nunca fez ninguém entrar para o Comando Vermelho, tem gente indo para a guerra achando que vai enfrentar a ditadura comunista do Putin com base em doutrinação reacionária de Zap Zap. E assim, cara, o que acontece muitas vezes? Maluco tá ali, né, nos seus 30 anos, não tem treinamento quase nenhum, mas aí ele entrou num clube de tiro. E aí ele deu 2 pipocos com a garrucha velha, e ele fala: porra, atiro pra caralho, vou me consagrar, vou se consagrar, vou ganhar dinheiro, vou voltar, vou não sei o que. Não volta.
E aí, tem um outro detalhe que eu tenho que falar aqui, porque eu trabalho com isso. Não é que ele só não volta, o corpo dele não volta, tá? Sabe qual que é o padrãozinho da comunicação? O padrãozinho da comunicação é senhora mamãe, senhor papai, senhora esposa do decujus. O decujus se tornou um decujus. Não sabemos aonde. Não temos como devolver sequer o corpo. PT, saudações, beijo no teu coração. É isso, velho. É isso. Sequer a família consegue enterrar. É camisa da saudade eterna na melhor das hipóteses. Não volta. E outra coisa. Depois o cara acha, não, mas ele foi. O Brasil vai trazê-lo de volta. Meu irmão, foi filo porque quilo. Foi porque estava afim. Foi em missão oficial? Não. Foi com passaporte oficial? Não. Foi com passaporte diplomático? Não. Foi em representação do país? Não. Virou estrelinha. Não tem sequer o corpo para enterrar depois. Olha que eu quero que aquele mosquito Aedes aegypti, filho do Marcinho VP, se f***, tá? Para a direita, a linguagem só é eficaz quando é de esquerda. Seu filho pode virar um comuna gay, trans, traficante, ateu, caso veja muitas novelas da Globo Lixo. Mas uma live do Jair nos idos de 2017 era só palavra, tem que ver o contexto. Direitistas. E aí depois, hoje é um dia bom, porque hoje o Dino meteu a investigação, que era a investigação que devia ter tido, né? Não sei se vocês viram isso, mas hoje Jair e Caterva vão ser investigados pelo crime que de fato é o crime que a gente queria que a pessoa fosse condenada por, né? Que aí é crime de pandemia, genocídio, crime de saúde pública e tal. Por quê? Porque fica essa sensação de Al Capone aí, né? Venhamos e convenhamos, fica esse rolê de tipo, porra, platinou a porra do Código Penal, meteu o Yoshi roxo do Código Penal, conseguiu deslocar 102% do rolê e não respondeu o genocídio. Porra, foda, foda. Só que a real, né, é que o Helder aqui tá cobertíssimo de razão. Não precisava nem de usar a camisa justinha. Podia tirar a camisa e nos presentear com seu corpo de Adonis. Mano, os caras acreditam piamente na mamadeira de piroca, que nunca existiu em lugar nenhum, nunca, a não ser talvez numa sex shop, que depois que eles tiveram a ideia, falou, ei, se pá, a ideia não é tão ruim assim. Mas não acredita que centenas de milhares de pessoas deixaram de se vacinar e boa parte delas morreram por causa desse rolê, saca? Que adoram dizer que são cultos e inteligentões, poderiam ler um pouco do filósofo britânico John Langshaw Austin e sua teoria dos atos da fala. Para ele, a eficácia da linguagem está em sua capacidade de produzir efeitos no mundo, não apenas descrever realidades, destacando o poder performativo das palavras. Não à toa, a palavra de honra de um direitista, ainda mais se for bolsonarista, é inexistente. O que eles querem é... E aqui a gente tem um outro detalhe que é interessante, já que ele, né, tá citando aqui, eu vou me permitir citar também. Por incrível que pareça, eu vou citar o menino Weber aqui, cara, tá? Por que eu vou citar o Weber? Wissenschaft und Gesellschaft, né? Economia e Sociedade. Cacete de livro gigante do Weber. Tem um pedacinho lá dentro desse livro que é bem interessante, que ele vai falar de ações baseadas em fins e ações baseadas em meios. O que é este conceito, tá? Esse conceito é o seguinte, tem gente que é tão umbilicalmente ligado às ideias, à ideologia que ela defende, que para ela importa de fato como as coisas são feitas, o caminhar de uma coisa, o desvelar de uma coisa. Por isso que tem tanta treta na esquerda. Porque para a esquerda, normalmente, principalmente para a esquerda revolucionária, importa muito o modo. Não importa simplesmente o chegar num lugar, mas importa como se chega naquele lugar. Beleza? Beleza. Tem gente que está importando com um fim. Eu quero chegar no resultado X. Se chegar no resultado X, dançando uma linda ciranda, ou construindo uma escada de crânios humanos de bebês, foda-se. Ficou bem claro aqui? Esse pessoal de direita
é 100% segunda opção. Então, meu irmão, foda-se. Hoje os caras têm que estar todo mundo tirando foto com Cunha. Vai o MBL inteiro tirar foto com Cunha. Agora a gente tem que falar que a gente nunca tirou uma foto com Cunha e que nós odiamos o Cunha. Vamos fazer a mesma coisa. Agora tem que virar bolsonarista. Vai virar bolsonarista. Não deu certo virar bolsonarista, nós temos que vender a ideia de que nós nunca fomos bolsonaristas. Nunca foram bolsonaristas. É isso, gente. É isso. É uma ideia irresponsável e moleque de debate público que só funciona em podcast. Eles nem admitem um debate aprofundado, pois destruiria o que eles acreditam. E nem a ação real, pois são frouxos para um c... Vivem propaganda. Vamos lá. Já falei isso aqui várias vezes. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que criar um novo conceito para as rinhas malucas que substituíram aquilo que em tese poderia ser um debate. Debate tem vários pressupostos. Um dos pressupostos fulcrais, mais importantes, sine qua non de um debate, é que as pessoas que estão debatendo operem dentro de uma mesma lógica formal. Vocês entendem isso? Se uma pessoa opera dentro de uma lógica formal e a outra pessoa opera fora desta lógica formal, em nenhuma lógica formal, em outra lógica formal qualquer, isso nunca vai ser um debate. Se de um lado você tem um cara que tá lá preocupado com fonte, preocupado com a verossimilhança, preocupado com dados, embate fica melhor, eu acho. Concordo, Guilherme. Se de um lado você tem um filósofo, do outro você tem um sofista, você não tem um debate. Esse que é o ponto, tá? Esse que é o ponto. E essa treta não é nova não, gente. Grécia teve essa treta. João, mas você está citando exemplos ocidentais. Tudo bem. Durante o intertestamentário... Desculpa. Durante o período de reis, na Israel antiga, você teve o fenômeno do falso profetismo, do Nebiim. Nebi ou Nabi era o profeta, Nebiim seria o plural dos profetas. Falsos profetas. O que esses profetas faziam? Vaticínio ex evento. O que significa isso, João? Vaticínio é exatamente o vates, o profeta em latim, profetizando. Ex, depois do evento. Meu irmão, se eu faço uma profecia depois que um evento já aconteceu, é uma profecia? É óbvio que não. É uma falcatrua. Os caras metiam as falcatruas. Então assim, aconteceu uma coisa qualquer, o cara chegava lá depois que a coisa aconteceu e falava, eu profetizei no dia tal, estava no mato e não sei o quê. E aí, os caras que eram religiosos, ligados à religião e tal, tentam começar a discutir com esses caras. Dá certo? Não dá. Por quê? Porque um opera dentro de uma lógica formal, o outro opera dentro de outra. Não vai chegar a lugar nenhum. O resto é o quê? É performance. Aqui, meu irmão, é sociedade do espetáculo. O Guy Debord tá cada dia mais atual. Por quê? Porque é espetacularização. Você tá literalmente vendo, igual o pato do meme, comendo sua pipoca e falando briguem, filhos da puta, briguem, e é isso. Apologia à violência como solução de conflitos, aí na hora que uma bala atinge um corpo que não seja de preto, mulher ou palestino, aí não pode, cadê os direitos humanos? Aí na hora que uma bala atinge um corpo que não seja de uma mulher, de um negro ou de um palestino, aqui eu vou ser obrigado, ele obviamente está falando da questão do Charlie Kirk, aqui, meu irmão, eu vou me permitir, com licença, eu achei que a gente fosse chegar nesse momento, tá? Aqui, frases do menino Charlie Kirk. Crianças deveriam assistir execuções em público. Se minha filha de 10 anos fosse, vocês estão lendo o que está escrito aí, sofresse uma violência de caráter sexual e engravidasse, eu não permitiria o aborto. Se eu entro num avião e vejo que o piloto é negro, eu penso, tomara que ele tenha alguma qualificação. Vale a pena, olha essa aqui, a defesa da segunda emenda aqui. Vale a pena ter algumas mortes por arma ao ano para manter o nosso direito à segunda emenda.
Mulheres deveriam criar filhos e servir aos maridos, não trabalhar, e anticoncepcionais criaram jovens raivosas e amarguradas. Aqui são só algumas, tá? Tem ele falando que a Palestina não existe para um palestino, tem muita coisa deste homem, tá? Então assim, meu irmão, empatia zero. Sabe o que rolou? Ora, se não sofre as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Velho, pessoa está abertamente defendendo, dedicando a sua vida, os seus dias, o seu trabalho, as suas palavras, as suas ações e atos a propagar ódio, racismo, supremacismo branco e uma sociedade biruleibe de assassinato. Não é à toa que o número de tiros e assassinatos em escola, em universidade, em correio, no caralho a 4, que acontece nos Estados Unidos, cara. Saca? Não é à toa. Ele se tornou uma consequência do discurso de ódio que ele mesmo propagava. Aí agora, nos Estados Unidos, os caras estão tentando de todos os jeitos possíveis e imagináveis colocar esta pica no colo da esquerda. Primeiro estava todo mundo falando que não, que quem atirou vai ser um cara da esquerda pra caralho, e talvez um imigrante, e talvez um negro, e talvez uma mulher negra, imigrante, transexual, haitiana e anã, tá? Aí não foi. Aí foi um cara branco, com dinheiro, que veio de uma família republicana e conservadora. Aí os caras falaram, puta que pariu, nós temos que achar alguma coisa. Aí falaram, não, ele vivia com uma pessoa trans. Aí eles descobriram que a faculdade que o cara fazia era 90% do tempo online e que ele praticamente não convivia com essa pessoa. Aí eles falaram, não. Literalmente, tá? Isso aqui eu estou citando a Fox News. Na lista de Spotify dele, tinha uma música de um artista que fala sobre pessoas trans. Meu irmão. Vocês lembram daquela... Cara, se eu não me engano, foi na época dos atos durante o governo da Dilma, que saiu uma reportagem do Globo, que era tipo assim, estagiário de advogado, saca? Estagiário de advogado afirma que fulano que conheceu ciclano disse que viu não sei o quê. Tinha 6 graus de separação. Se tivesse mais 1 grau, chegava no Kevin Bacon, tá? Se tivesse mais 1 grau, chegava no Kevin Bacon, para tentar falar. E aí, o que isso vai ser capitaneado para? Para a perseguição, num lugar que hoje em dia, gente, é a ditadura. A ditadura. Se o Putin fizesse 1/1000 das coisas que o Trump já fez, tava o mundo inteiro... Assim, eles já chamam o Putin de ditador, mas tudo bem. Mas vocês entenderam o que eu tô falando aqui? Tava todo mundo falando, ai meu Deus, esse ditador horrível, não sei o que. Cara, saca? É isso, velho. É isso, cara. Cara, é assim, essa história do Spotify parece aquela coisa de relacionar morte com RPG lá nos anos 90 ou mortes com metal nos anos 80, né? Sobrou pro Dee Snider, sobrou pro Ozzy Osbourne, é o Satanic Panic. Meu irmão, dos mesmos criadores de marcatismo, vem aí Macartismo 2, o inimigo continua o mesmo. É isso. Fazem minutas de golpe, mas na hora fogem para os Estados Unidos. Por sinal, desconfiem de quem fala muito facilmente de violência. Quem sentiu na pele a violência sabe que a vida não é videogame ou filminho de Hollywood. Normalmente, direitista que fala ou cultua a violência de uma forma muito simplista é virgão gamer ou covarde, ou ambos. O ponto é que a direita defende que a sociedade... Isso aqui é outra coisa que ele está corretíssimo, e é só você pegar e ver quais clivagens sociais
raciais brasileiras foram pra Ucrânia lutar. Ô, bicho, não é, tá? Não é. Você acha que o cara que tá no Capão precisa de ir pra uma guerra? Isso aqui é uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra mansão, quem trafica. É isso, velho. Infelizmente o verso não resolve, o Brasil só me respeita com um revólver daí. A sociedade é naturalmente desigual. Calma, eu vou voltar 5 segundos aqui porque deu um flicker aqui pra mim. É virgão gamer ou covarde, ou ambos. O ponto é que a direita defende que a sociedade é naturalmente desigual, mas na internet, segundo eles, somos todos iguais. Racismo para 40 mil pessoas em uma live de um famoso podcast é igual a um meme engraçadinho no Zap Zap. É a ideologia da mesa de bar. Na internet somos todos abstratamente iguais e temos a mesma responsabilidade pelo que falamos que um alcoólatra num bar após tomar 1 litro de conhaque com meio quilo de torresmo. Veja o caso. Com o detalhe que o alcoólatra no bar, que tomou o conhaque, tomou o torresmo, tem responsabilidade pelo que fala, tá, gente? Deixa eu contar um segredo pra vocês. E aí, quem discordar, fique à vontade pra discordar. Álcool, droga, nada disso faz o cara falar nada que ele já não pensasse. Talvez só permita com que ele perca o limite social de falar o que ele sabe que ele não deveria. E agir de uma forma que ele sabe que ele não deveria. É completamente diferente uma coisa da outra. Saca? O famoso foi mal, estava doidão, ele tem um limite muito claro aqui. Muito claro aqui, tá? O limite do foi mal, tava doidão é esse. Desculpa aí quem discorda, mas assim, não, tá? Ai, bebi e decidi trair minha mulher e jogar no Tigres. Meu irmão, tava tudo ali como horizonte de possibilidade. O que tu tomou foi uma dose de coragem. Saca? Caso do Zé Debatinho. Só a direita entende ele, todo o resto precisa estudar mais, precisa entender o contexto, são mimados, infantilizados, pois não querem se responsabilizar pelo que falam quando são questionados. Querem apenas acreditar. Nicolas prega a demissão de esquerdistas, mas você teria... Cara, não, eu vou voltar aqui, porque isso aqui me deu um ódio da porra, pelo seguinte, cara. Olha só, velho. O maluco é deputado, o maluco é congressista. Pega quantas horas que o doidão tá no Congresso. Não tá, né? É um vereador federal twitteiro. É isso que é. E aí, bicho, assim, na moral, né, cara? O Brasil é uma sociedade de pôneis voadores com um rio de mega construções de The Sims, né, velho? Não tem um problema pra resolver. Qual que é o grande problema do Brasil? Pedro Certezas indo na Copa do Mundo. Esse, com certezas, né, é o grande problema da nação, tá? Meu irmão, é o Neymar da política. Obrigado. Adorei, Guilherme. Adorei. É o Neymar da política. O cara é porteiro da embaixada americana. Saca? 40 e tantos barão por mês só de salário, mais todas as verbas, todas as indenizações, todo o caralho a 4, pra ser porteiro da embaixada americana. Porra, agora sim. Se o Pedro Certeza só puder ir nos jogos do México e do Canadá, o Levi Fidelix volta do caixão dentro do aerotrem. Saca, bicho. E assim, venhamos e convenhamos, cara. Os caras fizeram um rio de piada com a Marielle, com várias coisas. Tava pouco se fudendo. É o mesmo sujeito que fingiu que não era vacinado enquanto era vacinado para viajar para fora com dinheiro da nação para falar contra a vacina. Ô bicho, na moralzinha, difícil demais, saca? Difícil demais. Eu gostei do Fabrício Miranda. Caralho, Levi Fidelix morreu? Morreu. Ou morreu pra nós que somos filhos ingratos. Viverá pra sempre dentro de um aerotrem imaginável. Mas sim, morreu. Demissão de esquerdistas, mas você teria coragem de fazer um negócio, acreditar na palavra... Porra, cara, obrigado. Desculpa, Helder, desculpa. Guilherme, o próprio Kirk que eles defendem lá fez rio de piadas com George Floyd. É pior do que isso. Pra quem não se lembra, gente, George Floyd foi o rapaz que foi vítima de brutal violência policial, foi assassinado por policiais e que trigou
né, todo um movimento nos Estados Unidos, tá, beleza. O Kirk fez piada com isso? Sim. Mas foi só isso? Não. Ele marcava a filha do George Floyd no Twitter e nas redes e botava a sua milícia digital para ficar importunando a filha do cara que foi brutalmente assassinado por policiais, isso filmado, falando que ele teve uma overdose de fentanil. Para quem não sabe o que é fentanil, vai lá ver o Hora Boa que a gente fez, né, sobre a questão de Big Pharma, tá? Fentanil é basicamente o substituto da poliheroína que está levando a centenas de milhares de mortes nos Estados Unidos, marcando a filha e colocando um rio de gente para perseguir essa menina que perdeu o pai dessa forma tão brutal. Esta princesa da Disney aí, tá? Essa princesa da Disney aí. Opa, perdi o trem aqui. Ou assinar um contrato com o Nicholas, eles são tão toscos que, diante das... Desculpa, eu tinha perdido o Elder, eu preciso de voltar uns segundinhos aqui para eu pegar o que ele falou, tá? Texto, são mimados, infantilizados, pois não querem se responsabilizar pelo que falam quando são questionados. Querem apenas acreditar. Nicholas prega a demissão de esquerdistas, mas você teria coragem de fazer um negócio, acreditar na palavra ou assinar um contrato com o Nicholas? Eles são tão toscos que, diante das falas mais absurdas do Zé Debatinho, apelam para mas ele era um pai de família, respeitem. Sabe quem também tinha família? Himmler, Goebbels e Heydrich. Cara, é isso, saca, velho? É isso, cara. É isso. Tá coberto de razão. E assim, bicho, se tornou uma vítima da política que defendeu, do que implorou para que acontecesse, defendeu e achava bonito. Saca? É isso. Sim, Stalin também. Ah, e outra coisa. Só para falar um negócio para vocês. Quando acontecer uma próxima vez nos Estados Unidos, e vai acontecer várias vezes nos Estados Unidos, e já aconteceu com figuras públicas, como, por exemplo, com a deputada democrata e o marido dela que foram brutalmente assassinados em casa. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem da próxima vez é: eu compro um sniper numa caixa de sucrilho Kellogg's? Não compro. Sniper é uma arma cara. Além de ser uma arma cara, ela tem um coice do caralho. Ele precisa de treinamento, tá? O sniper, ele não vem prontinho, você põe no ombro e sai andando, não. Ele vem na caixa todo desmontado. Você tem que saber montar cada uma das suas peças. Você precisa de treinamento, existe posição correta. Aquele tiro pegou no pescoço porque o centro de gravidade de uma pessoa sentada é no peito. Sniper é para dar tiro no centro de gravidade da pessoa. Aquilo ali é a diferença que deu por causa da distância. Meu irmão, não precisa achar que vai ser um favelado, um imigrante, um fudido que pegou isso, porque não é. Inclusive, quando você pega este tipo de assassinato nos Estados Unidos, e você vai ver a porcentagem deles que vem de pessoas radicalizadas à direita do espectro, é entre 88% e 90%, dependendo do paper que você pegar para ver. 88% a 90% das pessoas que cometem esse tipo de assassinato estão radicalizadas no espectro do Charlie Kirk. Porque é exatamente para eles que ele está falando, gente. Se você pega um movimento que ele criou, os dois criadores do movimento morreram. Vê depois como. Bem tinha família e nem por isso vocês passam pano, não é? Ao que me consta, segundo a biologia, e vocês adoram invocar a biologia quando convém humilhar transexuais, para ser pai, basta a encontrar o óvulo no momento e jeito certo, né? Inclusive, vamos lá, né? Gostam muito de invocar a biologia de primeiro grau. Espero que tenha algum biólogo aqui no chat, né? Mas qualquer pessoa com conhecimento um pouco menos rudimentar de biologia sabe muito bem
que a forma como eles usam para detratar pessoas trans não é, entre aspas, o conhecimento biológico, tá? Não é, não. E não precisa sair da nossa espécie, não. Dentro da nossa espécie. É falta de conhecimento. Conhecimento este que no Brasil eu garanto, nos Estados Unidos eu não sei, mas eu imagino que também é dado no 2º grau. Não precisa de um biólogo formado para isso, não. Genética, basiquinho, teve ali, tá? Então não é nem biologia. É um fato da natureza, independente do caráter. E o que estamos vendo recentemente é mais um desdobramento de uma internacional reacionária. Tudo isso não é novidade, tá? O combustível do fascismo é o inimigo imaginário. Theodor Adorno, em estudos sobre a personalidade autoritária, acabou de sair de novo. Agorinha mesmo. Eu acho que o meu eu emprestei pra minha mãe. Eu acho que eu tô com outro Adorno que saiu no mês passado. Ai, onde que tá meu Adorno? Opa, derrubei tudo. Não, tá aqui, ó. Tá vendo? Acabou de sair agora pela Unesp, gente. Acabou de sair de novo, edição nova dele pela Unesp, tá? Tá vendo o livro da tela? É literalmente esse aqui, ó. Tá? A 2ª edição. Acabou de sair. Morreu agorinha mesmo. já havia constatado como essa fantasia social se baseia na atribuição de um poder excessivo ao inimigo escolhido. Uma espécie de onipotência sinistra que aproxima do delírio paranoico. Isso aqui, cara, é interessante. Por quê? Porque não apenas isso, mas o fascismo ele precisa de trabalhar o tempo inteiro fora da materialidade. Por quê? Porque materialmente a prática do fascismo é manutenção do status quo e aumento de riqueza para rico. Sempre foi. Qualquer lugar que o fascismo ganhou. Sempre foi. Ah, João, mas em qualquer lugar. Pode pegar a Polônia, pode pegar a Romênia, pode pegar Salazar, pode pegar a Espanha, pode pegar qualquer um. Qualquer um. Então, a gente precisa de um discurso a ser vendido. Esse discurso ele precisa de uma face positiva, ele precisa de uma face negativa. Qual que é a face positiva desse discurso? A face positiva desse discurso é a imaginação de um passado glorioso que nunca existiu, tá? De Anel dos Nibelungos, a Polônia, que sempre foi Europa Ocidental, você tem de tudo um pouco. Essa é a face positiva desse discurso para juntar as pessoas em busca deste passado glorioso que só existiu na cabeça de quem acredita. A face negativa é este inimigo constante, imaginado e imaginário, que nunca acaba. Por que esse inimigo não pode acabar nunca? Porque você tem que estar em estado de mobilização constante para que o resto da prática material passe, né? Então, para conseguir fazer o vamos enriquecer a burguesia pra caralho, na volta a gente divide. Por que a gente vai dividir na volta? Porque tem um problema aqui, porra, os inimigos. E eles. E os comunistas, os judeus, qualquer coisa. É isso. Para ele, o indivíduo na sociedade contemporânea se sente alienado diante da complexidade e opacidade das decisões políticas e econômicas que afetam sua vida. Diante dessa impotência, o indivíduo acaba por gerar técnicas de orientação que o lança em angústias infantis. Olha só, o indivíduo se sente alienado. Esse termo aqui, gente, é literalmente o mesmo conceito de alienação para Marx, tá? Alienado é o quê? É o alien, é o outro, é o estranho. O indivíduo não se vê pertencente àquela própria sociedade. Por quê? Porque a partir do momento, meu irmão, que nós nos tornamos produto, mercadoria, tudo se torna. E a partir do momento que eu atomizo e individualizo a sociedade, você perde a concepção do que é o ser humano, que é um ser social. Então você não se vê no seu trabalho, você não se vê nas suas relações sociais, você não se vê diante do espelho, você vê um simulacro, uma outra coisa, e você não se enxerga naquilo, e você sente que algo está errado. E aí entra a manipulação de quem quer manter o status quo. Então, o que a gente pode concluir disso? Fascismo dentro de capitalismo não é exceção, não é raridade, é botão de emergência, é uma margem navegável desse rio para a qual se vai ir todas as vezes que for necessário e ou lucrativo. Poadas por demônios onipotentes a cada esquina da vida. Vejam como Lula é retratado. Uma hora ele é um analfabeto que foi clonado, outras vezes é um poderoso vilão que enganou Jesus e Marx. E os
É muito irônico, porque esse tipo de tratamento muitas vezes também nos é dado na esquerda revolucionária. Ou a gente não é nada e não faz influência nenhuma e não tem nada, ou a gente está estragando tudo. Os dois ao mesmo tempo não bate, entende? Essa construção arquetípica é um arquétipo, tá? Arquétipo em que sentido? No sentido bem junguiano dele mesmo, tá? Pensa o que é o Petralha. O que é o Petralha? O Petralha é tudo que há de ruim numa sociedade. O Petralha é corrupto, o Petralha ele rouba, o Petralha ele faz isso, ele faz aquilo outro. Quem é o Petralha? Ninguém. E ao mesmo tempo todo mundo, e esse inimigo oculto. Então você cria este moinho de vento e vai combatê-lo. Políticos e influenciadores de direita utilizam dessa angústia infantil como seu maior combustível para a mobilização. E agora, essa massa de cabaços, filhos de primos, falam de guerra. O MBL já estava defendendo guerra civil no Brasil tem um tempo. Percebam como eles estão entre os mais sentidos com a morte do Carlinhos. E outra coisa, né? Então, aproveitando deste ensejo pro Kim Catacoquinho ir lá falar assim, vou fazer uma MP, um projeto de lei para proibir isso e proibir aquilo. Ô bicho, me impressiona como que esta cara de pau não entra em combustão espontânea. Nós estamos falando da mesma pessoa que defendeu abertamente a criação de um partido nazista. Entende? É isso. Aí pega um factoide exterior para falar isso. Os mesmos caras que estavam há pouco tempo atrás tirando foto com a arma na mão, que vai fazer, que vai acontecer, né? Que são, vamos desafiar a zona antifa e não sei. Gubi, please. Saca? Outro cara que é pago vastamente pra trampar de quê? De Twitter. Desejo por guerra me lembrou a fala inicial da música Rasa Odiada, do Brujeria. A música, de 1995, começa com um discurso do político republicano Pete Wilson, no qual ele fala abertamente que não liga para uma guerra racial. O que me lembra também que, previamente, na Primeira Guerra Mundial, o clima estava impregnado de um entusiasmo contagiante e festivo, como se o mundo inteiro aguardasse, com uma excitação inexplicável, o som das trombetas de guerra que ecoariam pelo continente europeu. 4 anos depois, foram milhões de feridos e mortos. Uma carnificina, tá? Uma carnificina de quê? De trabalhadores contra trabalhadores. Os grandes arautos da guerra foram pra guerra? Morreram na guerra? Não, gente, não. Quem foi pra guerra? Fudido, pobre, trabalhador, galera. Eu, você, saca? Só fala facilmente em guerra quem acha que o seu não tá na reta, ou se for psicopata. De todo modo, mesmo que o MBL viria parabéns ao menino Deusdete, que roteiro, tá? Que roteiro. Um novo comando de caça a comunistas e pela memória do Charlie Kirk resolva atacar toda a esquerda, ninguém pode baixar a guarda e deixar eles pregando dessa maneira sem serem refutados. É isso, tá? Inclusive, por que eu tô aqui fazendo este react nesse momento? Por causa disso, cara. Porque não pode ficar sem resposta, não. Tem que expor pelo que são. Hipócrita. Hipocrisia de cima embaixo. Não, meu irmão, não vai ficar falando groselha sozinho, não. Não vai ficar falando groselha sozinho, não. E tão nesse desespero inteiro, depois de tanto apanhar publicamente. E aí, meu irmão, filho feio não tem pai, né? Aí, fulano, não, mas fulano não é mais do movimento, ciclano, não, mas ciclano aí, mas Beltrán, mas teve... Aí agora, estão tentando achar uma tábua de salvação pra tentar fugir, só que a materialidade se impõe.
essa a nossa obrigação do momento. E para todos aqueles que gostam do nosso canal, nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos em todas as redes sociais, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que agora são favoráveis aos direitos humanos e contrários à liberdade de expressão irrestrita, só temos uma coisa para dizer para vocês: não passarão. Ó, vou aproveitar, deixei aqui, meus irmãos, quem puder ajudar os meninos do Galãs Feios, ajude os meninos dos Galãs Feios, aproveite esse puto trampo que eles fazem há muitos e muitos anos. Só quem tá nesse rolê sabe a dificuldade, o cansaço, o aprendizado técnico, você tem que se tornar a porra de um estúdio de TV em casa. Quem quiser ajudar o tio, pode ajudar o tio também, o Pix está na tela, o Apoia-se está na tela. Lembrando que esse mês, né, nós estamos fazendo a coleta que vai durar mais alguns meses para a gente montar uma sala de estudos, uma sala de aula para as crianças do povo Crepanca TG, lá do interior do Maranhão. Tá? Então quem quiser colaborar com a gente e participar dos sorteios do canal, por favor, o faça. E se você falar assim, porra, cara, quero fazer o curso dos meninos lá no ICL, aproveita e faz o meu também. Mas aí você aproveita e usa o meu cupom em vez do deles, que o tio é menor, tá? Tia é menor do que ele, você usa o meu cupom e faz os dois cursos. É isso, jovens, um beijo no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau!